Desde os tempos antigos, o ser humano observa o mar com fascínio. Um mundo azul, misterioso, que abriga criaturas de formas e cores inimagináveis. Mas se o oceano parecia inalcançável, o homem encontrou um modo de trazê-lo para perto de si, e assim nasceram os aquários, pequenos universos de vidro onde a vida subaquática se revela diante dos nossos olhos. Um aquário é, essencialmente, um ecossistema controlado, um ambiente artificial criado para manter organismos aquáticos vivos, seja por lazer, estudo, educação ou conservação. Mas por trás dessa simplicidade aparente, há um mundo complexo de ciência, equilíbrio e técnica. Os primeiros registros de aquários remontam à antiguidade, quando povos como os sumérios, egípcios e chineses mantinham peixes em recipientes de pedra ou cerâmica. No início, eram usados apenas para fins alimentares ou religiosos. Porém, na China antiga, durante a dinastia Song, há mais de 1000 anos, surgiu o hábito de criar peixes ornamentais, especialmente o Qingyu, o famoso peixe dourado, símbolo de sorte e prosperidade. Já na Roma antiga, os nobres mantinham tanques com peixes marinhos alimentados por água trazida diretamente do mar, um luxo para poucos. Mas o conceito de aquário, como o conhecemos hoje, só ganhou forma no século XIX, quando a ciência e a tecnologia permitiram compreender melhor a respiração dos peixes, o ciclo do oxigênio e a filtragem da água. Foi em 1853 que Londres inaugurou o primeiro aquário público moderno, o Zoological Gardens, um sucesso que se espalhou rapidamente pela Europa. Paris, Berlim e Nova York logo seguiram o exemplo, encantando multidões que viam pela primeira vez o mundo submerso diante de si. Com o passar do tempo, os aquários se dividiram em dois grandes universos: o aquário doméstico e o aquário público. O primeiro é o mais íntimo e pessoal, um pequeno refúgio aquático dentro de casa. O segundo é monumental, educativo e voltado à pesquisa e à conservação. Nos aquários domésticos, tudo começa com o equilíbrio. Cada litro de água precisa estar na temperatura certa, com o pH controlado, oxigênio suficiente e filtragem adequada. Um erro mínimo pode afetar todo o sistema. Existem dois tipos principais: os aquários de água doce e os aquários marinhos. Os de água doce são mais comuns, abrigando espécies como gúpias, tetras, betas e ciclídeos. Já os aquários marinhos, muito mais desafiadores, tentam reproduzir o ambiente dos recifes de corais, com peixes palhaço, anêmonas, camarões e corais vivos. A manutenção exige conhecimento de química da água, biologia dos peixes e engenharia de sistemas de filtragem. Filtros mecânicos removem impurezas sólidas. Filtros biológicos abrigam colônias de bactérias que convertem substâncias tóxicas, como a amônia, em compostos menos prejudiciais. E os filtros químicos ajudam a remover resíduos e odores. A iluminação também é essencial. Além de realçar as cores, simula o ciclo do dia e da noite, e no caso dos corais, fornece energia para a fotossíntese das algas simbióticas que vivem neles. Mas aquários não são apenas um hobby, eles são um exercício de paciência, cuidado e aprendizado. Muitos estudiosos afirmam que observar um aquário reduz o estresse, melhora a concentração
e desperta empatia pelos seres vivos. Há algo hipnótico em ver peixes nadando serenamente em um ambiente equilibrado, onde cada bolha e cada movimento parecem parte de uma coreografia silenciosa. Já os aquários públicos são verdadeiros monumentos à vida marinha, estruturas colossais de vidro reforçado, algumas com milhões de litros de água, recriando ecossistemas inteiros, de recifes tropicais a florestas de kelp e oceanos profundos. Esses locais não são apenas atrações turísticas, são também centros de pesquisa, conservação e educação ambiental. Entre os maiores do mundo estão o Georgia Aquarium, nos Estados Unidos, com mais de 100 mil animais de 500 espécies. O Okinawa Shuraumi Aquarium, no Japão, que abriga tubarões-baleia. E o Oceanário de Lisboa, em Portugal, famoso pela diversidade de habitats que recria. No Brasil, o Aquario, no Rio de Janeiro, é o maior da América do Sul, com mais de 5 milhões de litros de água e milhares de peixes e invertebrados. Esses gigantescos aquários públicos cumprem um papel essencial: mostrar ao público a beleza e a fragilidade dos ecossistemas marinhos, promovendo conscientização sobre a importância da preservação dos oceanos. Além disso, muitos participam de programas de reabilitação e reprodução de espécies ameaçadas, servindo como laboratórios vivos para cientistas do mundo todo. Mas manter um aquário desse porte é uma façanha de engenharia. A água precisa ser constantemente filtrada e renovada, a temperatura monitorada com precisão e a iluminação controlada para simular os ciclos naturais. A logística envolve toneladas de sal marinho, milhares de sensores e equipes inteiras dedicadas à nutrição, comportamento e saúde dos animais. Tudo para criar um ambiente o mais próximo possível do natural. A tecnologia moderna também transformou a forma como interagimos com os aquários. Hoje, há sistemas automatizados que controlam pH, temperatura e iluminação via aplicativo de celular. Sensores inteligentes ajustam a filtragem e alimentadores automáticos dosam a comida na hora certa. Há até aquários digitais que simulam um ecossistema virtual sem precisar de água ou animais reais. Uma curiosidade que mostra até onde o fascínio humano pela vida aquática pode chegar. Além da estética e da ciência, os aquários também têm valor educacional e simbólico. Representam o equilíbrio da vida, a interdependência dos seres e a delicadeza do ambiente natural. Um simples aquário doméstico pode ensinar conceitos fundamentais de ecologia, química e comportamento animal, e um aquário público pode mudar a percepção de uma criança sobre o planeta. Contudo, é importante lembrar que, por trás da beleza dos aquários, há uma grande responsabilidade. A criação de peixes e outros organismos aquáticos requer ética, respeito e consciência ambiental. Muitos animais não se adaptam bem ao cativeiro e o comércio ilegal de espécies exóticas ameaça populações naturais. Por isso, o aquarismo responsável preza por espécies de cativeiro, pela origem certificada dos animais e pelo bem-estar acima da estética. Em última análise, um aquário é mais do que um recipiente de vidro com água e peixes. É uma janela para outro mundo, um lembrete de que a vida floresce mesmo nos lugares mais silenciosos e profundos. Seja um pequeno aquário de casa
ou um imenso oceanário, ambos revelam a mesma lição: a harmonia entre a tecnologia humana e a natureza depende de cuidado, conhecimento e respeito. Os aquários nos convidam a olhar o mundo sob uma nova perspectiva, onde cada bolha, cada peixe e cada reflexo de luz contam uma história sobre a beleza e a fragilidade da vida.